Oiê, vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais com os seus estudos de redação, inclusive especificamente da Unesp, eu vou hoje falar sobre o que caiu como o tema de redação. A gente vai ler também os textos motivadores. Eu vou falar sobre algumas estratégias argumentativas, sobre teses possíveis e também alguns erros possíveis, sugerindo repertórios e também o que eu achei sobre o tema da Unesp do ano de 2023. Então, para você poder saber qual que foi o tema da Unesp do ano de 2023, que inclusive estava como Unesp 2024, nós tínhamos as específicas palavras. É possível um futuro offline? Para você também conseguir ler os textos motivadores na íntegra, eu vou deixar tanto o link aqui embaixo do vídeo, quanto também você pode escanear esse código QR com a câmera do seu celular para você poder dar uma olhada. Então, mais uma vez, seguindo o padrão do que a gente tem da Unesp, desde o ano de 2014, ou seja, desde a Unesp 2015, que ainda tinha tanto a prova de verão quanto a prova de inverno, vamos ter mais uma vez um tema de pergunta. Nos últimos 5 anos, a gente teve também outros temas de pergunta que tinham, ou se não uma afirmação e aí uma pergunta, que a gente teve já a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio, tudo bem não está bem, a tristeza em tempos de felicidade compulsória, tempo é dinheiro, o carro será um novo cigarro e compro logo existo, nós vamos ter mais uma vez uma pergunta, o que faz com que muitas pessoas esqueçam de uma estratégia que pode ir além do óbvio. Então a primeira coisa que quando a gente vê esse tema é que você precisa responder esse tema. Muitas das vezes os alunos acham que eles precisam saber anteriormente como poder responder essa pergunta, mas a Unesp está muito preocupada que você leia os textos motivadores antes mesmo até de você escrever a redação. Então, a primeira coisa que pode acontecer de um erro muito possível é que você queira responder a pergunta antes de ler os textos motivadores. Eu não recomendo isso de forma nenhuma. Tem alguns tipos de vestibulares que dá para você poder começar a escrever sem ler qualquer tipo de texto motivador, como é o caso do Enem. Mas eu nunca vou sugerir isso porque pode ser que você tenha uma interpretação equivocada. E a primeira coisa também que pode acontecer é essa coisa da pergunta, de se é possível viver o futuro offline ou não. Então a gente precisa entender também que quando a gente fala de ser possível ou não ser possível, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o sim e o não. Só que o que a gente precisa também lembrar-se é que é possível também a gente ir para um caminho de argumentação, que é falar que era para ser possível, mas não é porque, ou deveria ser possível, mas não é, ou deveria não ser possível, mas, e aí a gente pode também então ir brincando com essas possibilidades. Ou seja, sim, é possível, porém, então a gente pode ir colocando essas ideias que fogem só dos polos de sim e de não, e falando por que a gente tem uma condicional que não está sendo realizada, ou até então, por que a gente deveria conseguir fazer, mas acaba não conseguindo. Então, antes de mais nada, vamos ler então como que fica o primeiro texto motivador que vamos ter então do tema. Temos aqui então as tirinhas do cartunista André Dahmer, que vai ser publicado na sua conta do Instagram dos períodos do 28 de fevereiro, 22 de fevereiro, 23 de fevereiro e 13 do 5. Eu tô achando meio confuso essa organização das datas aqui, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Então temos aqui a primeira tirinha. Bom dia, Raquel. 7 exercícios para fazer na cama. A segunda tirinha fica. Trouxe mais 300 vídeos curtos para você. Não quero agora. E se o tema for desastres naturais? O carro foi engolido. Você também. Temos a terceira tirinha. Lembra dessa modelo dos anos 80? Veja como ela está agora. Envelhecer não é crime, garoto. Conheço os 10 hábitos de pessoas que viveram mais de 120 anos. E a última tirinha, que é a quarta. Um mundo de informações para você. Obrigado, isso me transformará em uma pessoa mais consciente. Hihihihi. E aí temos um asterisco explicando então sobre que o vestido com uma roupa amarela e laranja de proteção contra incidentes nucleares, o personagem das tirinhas personifica as programações dos algoritmos. Então a primeira coisa que a gente já vai ter que é uma coisa que há muito tempo eu não vejo no fato de a gente ter dos vestibulares mais populares do Sudeste, que a gente tem do Enem, da Unesp, da FUVEST e da Unicamp, é da gente ter um texto motivador que cobre uma página inteira. Eu acho que muitos professores se confundem de trazer muita informação para os alunos e acabam colocando textos motivadores que vão de 3 a 5 páginas. Eu já vi professor dando aula de redação que não faz um modelo de texto motivador que é o mesmo que aparece de vestibular. E aí os alunos ficam achando que precisam ler muito, quando na verdade não precisa ser muita coisa. Então, obviamente, a Unesp que colocou 2 páginas de texto motivador, porque a primeira é engolida por a gente ter essas 4 tirinhas. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente fala de texto motivador é
não é para ser mais do que 2 páginas. Se seu professor está praticando com você um vestibular que tem mais de uma página, quando a gente fala de Unesp, suspeite fortemente que pode ser que talvez ele nem esteja montando corretamente para você, ou pode ser que até mesmo você possa perguntar para ele por que ele coloca tanta coisa, e aí simplesmente ele fala: é que as letras estavam muito pequenininhas e aí eu queria colocar para você poder ler melhor. Aí tudo bem, realmente isso faz sentido. Mas agora, de você ter 4 notícias, 2 tirinhas, um poema e mais um artigo do Wikipedia, calma lá, não é bem assim que funciona para você poder ter texto motivador. Ele vai ficar acabando de. Não vai nem te motivar, vai te desmotivar. E o texto motivador número 2 fica da seguinte forma: tornou-se impossível pensar no dia a dia sem a internet. O impacto das novas tecnologias digitais sobre a vida das pessoas, das economias e de todas as sociedades pelo mundo afora aumenta de forma muito rápida, constata Glauco Arbix, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. E essas transformações devem se aprofundar ainda mais em um curto prazo de tempo, uma vez que as pesquisas sobre a rede internacional de computadores prevêem que nos próximos 4 anos o mundo vai saltar de 3,4 bilhões de usuários para 4,8 bilhões, o que representa 1,4 bilhão de pessoas a mais utilizando a internet, ou 60% da população global conectada à rede em 2022. Claro que em algumas regiões, sobretudo América do Norte e Europa, o percentual de usuários é bastante alto, cerca de 90% da população. No entanto, para que tudo funcione a contento, a tecnologia precisa ser melhorada. E isso já está acontecendo. Então, uma coisa muito padrão que existe da Unesp é de quando a gente tem temas de perguntas com sim, com não, ou se não que eles colocam de um lado e colocam de outro, é de mostrar para nós as possibilidades de discussão. Então a gente pode perceber já nesse texto motivador número 2 que a gente está colocando de uma argumentação de que não é possível ter um futuro offline porque estamos caminhando para que mais pessoas tenham acesso e que principalmente esse acesso ele é melhor. Então a gente vai ter que uma das discussões que a gente tem desse tema é pensar realmente no sim e aí a gente justificar. Lembre-se sempre que todas as vezes que você precisa colocar-se a partir de um ponto, de responder hoje uma pergunta de sim, de não, ou escolher um lado ou outro, é entender que você precisa explicar e justificar. Ou seja, você precisa falar o como e falar o porquê. Se é possível viver um futuro offline, por que é possível e como é possível. Se não é possível, como não é possível e por que não é possível. Se era para ser possível, por que a gente não está conseguindo? Se não era, por que não era? Então sempre se lembre que essa argumentação é sempre a partir do quê? Não é só da resposta de sim e de não, mas você explicar e justificar. E assim fica o texto motivador número 3. Daria para erguer uma pequena montanha com todos os livros que na última década criticaram ou nos advertiram contra vários aspectos da internet e das mídias sociais. Um atributo comum compartilhado por todos esses livros, no entanto, é a suposição sem ressalvas de permanência e inevitabilidade da internet como elemento definidor da vida social, econômica e cultural. Em suma, o discurso público sobre as tecnologias de rede se restringe a propostas de aprimoramento e modificação de um sistema existente e que é aceito como uma realidade inescapável. Com terra arrasada, eu estava determinado a não acrescentar mais ao livro essa pilha de textos inerentemente reformistas. Muito pelo contrário, busquei dar voz à necessidade da rejeição e à urgência na imaginação e no empenho rumo a formas de vida e de estar uns com os outros fora das rotinas desalentadoras, que nos são impostas por corporações poderosas. Uma das metas era contestar a suposição generalizada de que as tecnologias de rede que dominam e deformam nossas vidas vieram para ficar. A onipresença da internet desfigura inexoravelmente nossa percepção e as capacidades sensoriais necessárias para que conheçamos e nos liguemos efetivamente a outras pessoas. Se for possível, um futuro habitável e partilhado em nosso planeta será um futuro offline, desvinculado dos sistemas destruidores de mundo e das operações do capitalismo 24/7. Há hoje, em meio à intensificação dos processos de derrocada social e ambiental, uma conscientização cada vez maior de que uma vida diária obscurecida em todos os aspectos pelo complexo internetico cruzou um limiar de remediabilidade e toxicidade. Para a maioria da população da Terra, a qual foi imposto o complexo internetico, é o motor implacável do vício, da solidão, das falsas esperanças, da crueldade, da psicose, do endividamento, da vida desperdiçada, da corrosão da memória e da desintegração social. Todos seus alardeados benefícios tornam-se irrelevantes ou secundários diante desses impactos nocivos e sociocidas. E aqui que vem, então, do que eu tinha falado no texto motivador número 2, o que acontece com o texto motivador número 3.
Tem muitos alunos que ficam pensando que pelo simples fato de você responder sim e não, vai ter o texto que é completamente sim e um texto que é completamente não. Nesse texto motivador número 3, talvez você tenha percebido que não é tanto a argumentação de falar como acontece no texto motivador número 2, que falar que não é possível, ou seja, que a gente sempre vai ter um futuro que é cada vez mais conectado. Aqui no texto motivador número 3, a estratégia de argumentação é falar que era para ser possível, mas não é. Mas o que a gente vai ter de argumentações ao longo do texto que vão comprovando que não é que era para ser possível, mas não é? Porque nós temos condicionamentos da sociedade que estão fazendo com que cada vez mais seja muito convidativo a gente ter o lado da internet do que não ter. Por exemplo, de a gente ter cada vez mais solidão, endividamento, de nós termos também as falsas esperanças, psicose. Então, todos esses fatores sociais que estão derrubando relações sociais e também a falta de necessidade e de vício da internet, que ficam então confirmando que cada vez mais a gente vai preferir o lado da internet porque é muito mais aprazível do que a gente tem do lado offline. Agora, de sugestão de repertório que eu poderia pensar nesse tema, eu acho que não é nem um pouco difícil a gente ficar pensando nos tipos de repertório que poderiam ser qualquer um dos episódios que a gente tem, ou se não, a série completa de Black Mirror. Eu acho que falar de tecnologia e dos malefícios de tecnologia e a nossa tão famosa frase estampada de nossa, isso é muito Black Mirror, faz com que fique cada vez mais inevitável a gente pensar que falar de um futuro sem internet ou sem tecnologia é quase falar que é alguma coisa distópica ou impossível. Falar de Black Mirror é sim ter esse aspecto de que a gente pode falar por que a gente tem esses problemas de tecnologia. E eu acho que uma das coisas que é o maior sintoma de todos os episódios do Black Mirror é o problema não é a tecnologia, mas o comportamento humano. O que simplesmente a tecnologia faz é dar uma expressão, dar uma visibilidade para um aspecto humano. Ou seja, só de lembrando bem rapidamente, como por exemplo a gente tem o episódio do Nosedive, que é aquele episódio que a gente tem das 4 estrelas, 5 estrelas que as pessoas ficam se avaliando. Cara, isso já é uma coisa que naturalmente as pessoas fazem. O aplicativo e as tecnologias só exponenciaram isso. Assim como também o episódio do Arcanjo, que é o da mãe vigiando o que a filha está fazendo a todo momento. Isso não é uma coisa que a tecnologia criou de comportamento das pessoas. As pessoas já têm comportamentos, já têm vícios, e o que a tecnologia está fazendo é simplesmente facilitar ou ampliar e exagerar algo que os humanos já têm de comportamento. Eu acho que não por si só da gente ter repertório, mas porque a gente tem também a visão de que a Unesp ela está muito mais preocupada com suas argumentações do que de fato o que você está trazendo. Eu acho que também é válido ele trazer quando a gente fala sobre repertórios, pensando nessa perspectiva de como que a gente tem alguma coisa positiva dentro da tecnologia. Por exemplo, o que a gente tem da criação do GPS e também do que a gente tem do cinto de segurança. O que a gente precisa entender é que essas duas criações, de nenhuma forma, elas precisaram de ter uma patente, ou seja, de falar que toda pessoa que fosse criar aquilo tivesse que dar dinheiro para a pessoa que criou. Então a gente vai ver que o GPS tem um sistema de localização que faz com que ajude pessoas a se localizar e localiza também não só serviços, mas também a gente poder ter mesmo até segurança ou até mesmo da gente poder ter um controle. É uma forma de a gente poder ter um avanço de sociedade, tal qual a gente também teve do cinto de segurança, porque a preocupação era fazer com que as pessoas tivessem segurança dirigindo um carro e não que se ganhasse por essa criação. Então a gente percebe que sim, a tecnologia pode ser benéfica. Não significa que ela intrinsecamente é sempre má, como a gente teve no caso do que eu falei do repertório do Black Mirror. Eu acho que também a gente pensando em um outro contexto histórico, como outra sugestão de repertório, seria também do que a gente teria da dissolução da União Soviética e da estabilização do que temos do sistema capitalista de economia. Eu acho que muitas pessoas poderiam usar esse tipo de repertório não pensando no fato de que só existe tecnologia porque a gente tem capitalismo. Muito pelo contrário, o socialismo teve várias etapas que a gente teve de avanços tecnológicos que também fizeram com que a gente continuasse depois do capitalismo e o próprio capitalismo pudesse dizer que foram invenções deles. Mas eu quero que você foque na parte do que a gente tem desse repertório como a mentalidade. Eu acho que esse tipo de tema que a gente está discutindo aqui, é possível viver um futuro offline, ele está muito ligado com o fato de que a gente não consegue imaginar outro tipo de sistema se não é o sistema que a gente está vivendo. Como, por exemplo, se a gente fosse voltar para o passado, onde as pessoas viviam no feudalismo, eu acho que muito dificilmente as pessoas conseguiriam pensar em um outro modo de vida que não fosse o feudalismo, assim como do mercantilismo. As pessoas não conseguiriam entender como é possível um outro sistema de vida e de economia que não aquele.
Então, essa forma dessa cegueira de por que você está dentro do sistema, de você pensar que aquela é a única solução e não tem outra alternativa, faz com que muitas vezes as pessoas repitam esse tipo de argumentação, como por exemplo a Margaret Thatcher, que ela várias vezes ficava repetindo a frase de que não tem outro jeito, o liberalismo é a solução. Então, pensar que no capitalismo é a única solução e que também viver uma vida offline não é possível, é porque a gente está muito centralizado nesse sistema de vida e muito acostumado que é difícil a gente pensar neles. Mas assim, vamos combinar. Você acha que toda cidade tem esse foco de que você tem que sempre estar vivendo online? Será que realmente, se você não viajar para uma cidade que está 10 quilômetros da sua distância ou para um outro estado, será que você realmente vai ter todas as preocupações que você tem na internet ou é porque você está vivendo muito na internet? Agora, pensando um pouco mais o que eu estou falando dessas coisas de repertórios, eu quero que você lembre mais uma vez que a preocupação da Unesp não é que você tenha repertórios específicos para o tema. A Unesp sempre vai te posicionar para que você tenha uma argumentação a respeito do seu como e do seu porquê. Então, eu tô te sugerindo repertório, mas não necessariamente você precisa colocar os repertórios. O que eu quero que você entenda é que a argumentação é sempre mais importante. Como, por exemplo, nesse tema daria para facilmente colocar Rei Leão, mas não é importante o que tem um repertório, e sim o como você está argumentando. Agora, de teses possíveis, eu acho que fica muito fácil a gente ir tanto pro sim e pro não para quando a gente pensa nesse tema. Só que, mais uma vez, eu convido você a pensar em por que e como. Como, por exemplo, se é possível a gente viver um futuro offline, a gente precisa pensar o como e por que é possível. Então, a primeira coisa que dá para pensar do porquê é possível a gente ter um futuro offline, eu acho que tem principalmente a questão do que a gente pensa aqui. Muito do que a gente está fazendo, quando a gente pensa na nossa geração, é achar que tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa publicar online ou que a gente não possa utilizar a internet. Então a gente tem uma falta de consenso do que é ter uma vida online. Então, por exemplo, se a gente utiliza uma tecnologia ao nosso favor, significa necessariamente que a internet é o mais importante da nossa vida, ou se não que é simplesmente uma facilidade. Como, por exemplo, hoje em dia a gente viver sem eletricidade é porque a gente tem que é tão comum ter eletricidade que por que a gente não teria, que é uma facilidade do nosso dia a dia. Ou seja, a internet é a mesma coisa. Então eu acho que tem muitas pessoas que podem confundir essa coisa de internet com redes sociais ou ficar somente utilizando de ficar consumindo conteúdo. Então pense que às vezes você precisa fazer uma definição para que faça sentido a sua argumentação. Por exemplo, é possível a gente viver um futuro offline? É, assim, é possível, mas a gente precisa primeiro entender o que significa offline. A gente não ter internet ou não estar conectado a uma rede social? A segunda coisa vai também de embate com o que eu falei, com o que eu disse para você no primeiro. Ou seja, se a nossa definição é que offline significa sem acesso à internet, realmente é impossível, porque a internet traz pra gente um cômodo e também um conforto, e inclusive também facilidade do nosso trabalho e de todos os aspectos da nossa vida, que é praticamente como se a gente não que a gente vivesse sem a gente ter cidades ou, se não, a gente ter eletricidade. Então, realmente, a gente precisa perceber o como e o porquê você vai defender isso. Muitas das vezes, quando você vai na Unesp e lê os textos motivadores e traz uma definição, para a partir dessa definição você trabalhar o que você quer discutir, fica muito mais fácil para você poder fazer uma argumentação do que você não trazendo. Agora, uma outra sugestão de repertório é que nem eu falei para você no começo do vídeo, quando eu estava falando que era para ser possível a gente ter uma vida offline. Mas o porquê que a gente não consegue? Porque a nossa vida ela está realmente regrada de muitas decepções sociais, as quais o sistema que temos de nossa vida urbana fazem com que a gente tenha muitas falsas esperanças, decepções, outras expectativas e também muitos desânimos na nossa vida que fazem com que a internet seja um refúgio dessa vida social urbana. Então, a gente não tem como a gente simplesmente ir pro campinho e fazer um passeio na floresta a todo momento. É muito mais fácil abrir o TikTok que vem com uma convenção. Só que isso não faz com que a gente deixe de ter uma vida social. Isso faz apenas com que seja um escapismo. Então, era para ser possível, só que o problema é que a nossa sociedade ela tá tão desenrolada, ela tá tão complicada, está com tantas falsas promessas que a gente tem uma idealização que é muito melhor ficar uma hora no TikTok do que realmente uma hora conversando com uma pessoa fora da vida. Agora, de alguns erros possíveis a respeito desse tema de redação, eu acho que o primeiro deles é ficar pensando muito em repertório específico para esse tema. Eu acho que esse repertório dá sim para poder trazer muitos outros repertórios, como por exemplo, eu nem cheguei a falar, mas poderia se falar muito bem de 1984, poderia se também falar sobre Admirável Mundo Novo, mas eu acho que o mais importante desse tipo de repertório não é desse tipo de tema não é trazer um repertório específico, mas uma argumentação que faça sentido. Lembre-se sempre que você pode trazer repertório na VUNESP, mas lembre-se, esse repertório precisa contribuir para sua argumentação.
Se você pode simplesmente dizer qualquer coisa e você não precisa trazer esse repertório, então para que você vai trazer esse repertório? Preocupe-se em você explicar e justificar o seu ponto de vista. A segunda coisa, eu acho que é o que eu fiz com que eu também tivesse explicado agora nas teses, que é definição desse offline. Ou seja, como que os textos motivadores estão tratando para a gente poder entender qual que é o problema desse offline. Porque dá para perceber que ao longo de todo esse texto, a discussão não é de fato desse offline como representação de não ter internet, mas da representação de a gente não ter as redes sociais. Eu acho que a gente precisa entender que, de fato, a gente tem que sempre, quando a gente olha para texto da Unesp, é prestar atenção. Quais são os elementos que a gente tem dos textos motivadores para que aí eu abra a minha discussão? Então, olhar para essa palavra offline e pensar nas possibilidades é você conseguir também fazer com que fique mais fácil de você poder ter uma argumentação. Então, a partir daí, eu acho que é um erro você, justamente, pensar nesse offline com uma interpretação sua que você não leu os textos motivadores. Então, dê uma olhadinha nos textos motivadores sempre antes de fazer Vunesp. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei esse tema um pouco eu achei assim, eu achei que a Unesp poderia trazer algo mais revolucionário do que mais uma discussão de tipo, ai, nossa, será que a internet é tão ruim assim pra nós? De tipo assim, eu sempre sou a favor dessa visão que tem mais do Black Mirror, que é sobre o comportamento humano, não é sobre a internet. A internet pode ser um plano de fundo. Eu acho que a gente ficar nessa discussão de tipo, ai, rede social é maléfica, é benéfica, assim, cara, tem muitas outras coisas que a gente tem na nossa sociedade que se a gente olhar para um lado extremista, sim, elas podem ser benéficas ou maléficas. Só que a gente se aproveita muito da situação de que a nossa vida urbana, ela é desregularizada. Só que a gente tem tantas coisas na nossa vida urbana que a gente fica aceitando esses problemas em vez de a gente ter uma vida social melhor. Cara, eu acho que esse tema, ele é um tema que sim, dá para poder fazer outras discussões, mas eu acho que faltou uma coisa a mais. Como, por exemplo, tá, se não é possível um futuro offline, por que ele não é possível? Tipo assim, quais são os aspectos que mostram, que fazem com que a gente tenha, então, essa vida tão impossível offline? Vocês entendem? É tipo, eu acho que essa discussão, tipo assim, fica muito pendente pro lado de que não é possível um futuro offline. Mas assim, o que faz com que a gente tenha cada vez mais a necessidade de utilizar um celular, de estar viciado em uma rede social? Eu acho que muitas vezes a gente perde esse tato de tipo assim, a gente fica culpando o sistema, mas a gente não entende nem a origem e outras formas de conseguir melhorar esse sistema. Tipo, é só você olhar, por exemplo, eu tô numa câmera de vídeo explicando sobre um tema que muito provavelmente você vai ver esse vídeo em vez de você estar discutindo. Então, assim, não é uma coisa de tipo, nossa, isso é muito Black Mirror. Mas, tipo assim, às vezes eu fico meio cansado com essa coisa de tipo, nossa, isso é muito Black Mirror, vamos fazer mais um episódio de Black Mirror. Mas, tipo assim, tá, como que a gente chegou a esse ponto? A gente não poderia fazer alguma coisa melhor? Já que a gente tá aqui, não dá pra gente poder fazer outra coisa? Tipo assim, não dá pra gente poder fazer pelo menos, sei lá, que nem, por exemplo, eu gosto muito de, por exemplo, a ideia dos japoneses que eles inventaram um estilo de narrativa de mangás que é, em vez de ser mangá de aventura, é um mangá simplesmente que foca em coisas da natureza, coisas de poder você se revitalizar. Tipo, a história não é sobre a pessoa se tornar um Hokage, tipo, se tornar o prefeito da cidade. Tipo, não é a pessoa se tornar o mais forte ou lutas. É tipo, é aproveitar uma coisa bonita da natureza. Por exemplo, quem já jogou Breath of the Wild da Legend of Zelda vai perceber muito que uma das coisas mais bonitas que existem do jogo é você ficar simplesmente só passeando, porque a vista é bonita. Tipo, não é porque você está numa grande aventura que você está se tornando forte, mas é porque às vezes você só olha pra tudo aquilo e você fica, nossa, que bonito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a minha explicação a respeito do tema da Unesp 2024, que foi do ano de 2023, com explicando sobre os possíveis repertórios, as teses, lendo os textos motivadores, analisando cada um, e inclusive o que eu achei do tema. O que você achou do tema? Você tem alguma coisa que você queria perguntar sobre esse tema também? Ou até algum outro repertório que você achou que poderia encaixar, mas você tá meio na dúvida? Escreve aqui nos comentários pra gentileza. E caso você queira estudar mais sobre a redação da Unesp, tem também o meu curso de redação da Unesp aqui no link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR. Eu explico não somente sobre os critérios de correção de redação, eu falo também dos antigos temas que já caíram da Unesp, mas também estratégias e dicas e coisas do que fazer e analisando outras redações, tanto nota máxima, quanto também outras notas para você poder conseguir se encaixar melhor e estudar melhor para poder redação da Unesp. E caso você não goste do curso, você tem dentro de 30 dias para poder pedir o reembolso completo dele. E apesar desse vídeo eu ter falado muito sobre o que eu falei a respeito de como que você lida com esse tema de pergunta, que são temas de sim ou de não,
Tem um vídeo que eu gravei especificamente falando como você trata melhor esses temas de sim e de não com mais estratégias. Mas caso você queira saber mais sobre repertórios ou até mesmo de você ter essas discussões da Unesp, eu fiz um vídeo que eu falei sobre os temas possíveis da Unesp. Pode ser que não te ajude no que você tinha que discutir desse tema, mas se você está olhando para você poder saber mais sobre temas da Unesp, eu fiz aqui também esse vídeo sobre as minhas sugestões de temas e não minhas apostas, porque apesar de eu ter colocado aposta no tema, eu nunca aposto em um tema, mas eu sempre falo quais são os estilos de redação e de tema de redação da Unesp. Eu prefiro muito mais sugerir temas do que falar, ah não, esse tema especificamente vai cair. Tanto é que esse tema não foi uma sugestão, nenhuma aposta de tema minha. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!